Salve, salve, galera! Estamos aí, é isso aí, pessoal. Mais uma resolução de prova e prova de segunda fase. Resolver resolução de prova de segunda fase sempre é aí um grande desafio, né, pessoal? Até porque a gente fala que a segunda fase são as questões dissertativas e isso sempre dá bastante dúvidas aí para os candidatos. Bom, segunda fase da Unesp aconteceu nesse final de semana de 2025, final de semana agora, né, de dezembro, tá? Então, quem vai assistir depois, para assistir, para treinar, certo? Então, essa aqui é a resolução da segunda prova, da segunda fase da Unesp, certo? De 2025, ou seja, o exame aconteceu em 2024, mas, né, para o ingresso de 2025. Lembrando, pessoal, que desde 2020, né, a Unesp fazia uma segunda fase com objetivas, questões objetivas. Voltou, né, a ter a última prova com questões dissertativas na segunda fase foi 2019 e agora voltou a ter, né, também questões de segunda fase com dissertativas. E também vamos dar uma olhadinha, né, no tema da redação da Unesp, que foi bem bacana, beleza? Então, a gente vai dar uma olhada nessa prova, que é uma prova muito boa, muito bacana, muito bem feita, para a gente poder, o nosso canal História Vida aí trata com as humanidades, história, filosofia, também temas da atualidade. Então você que acompanha o canal sabe que pode treinar aí, vendo aí as resoluções das provas anteriores, né? Como de praxe, eu vou expor para vocês aqui a prova para a gente ler ela e ver as possibilidades das respostas dissertativas, certo? Então, para quem está treinando para o próximo vestibular, é muito bom entender aí, né, como que poderia responder as questões. Então, vamos dar uma olhadinha, eu vou apresentar aí para vocês, né, um compartilhamento de tela aqui, né, simples, nada aqui da gente é muito luxuoso, é tudo na simplicidade, o canal vai crescendo aos poucos, certo? Já está na tela aí para você, ó, né? A prova, olha bonitinha aqui, ó, a prova da Unesp, a prova de conhecimentos específicos, questões de 1 a 24. Vamos ver 12 questões, hein? Vamos ver aí 12 questões da prova dissertativa, cara. Pô, tá muito bacana aí essas 12 dissertações. E vamos dar uma olhadinha nesta prova que é muito bacana, tá? Então, ó, de novo, ó, compartilhando com vocês aí, fiquem ligados aí, tá, pessoal? História é vida, compartilhe conhecimento, tá? Tem as nossas aulas de história, histórias do Brasil, história geral, e também as nossas aulas de filosofia, e logo menos vai ter aulas de sociologia, e se tudo der certo, aí também faremos atualidade. Vamos dar uma olhadinha? Ó, então, vamos dar uma olhadinha, pessoal. Aqui temos 24 questões. Eu até vou resolver também com vocês as questões de geografia, porque eu achei que estava muito pareio com questões gerais, questões. Eu gostei da geografia dessa prova. Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, prova da Unesp, ela tende a ser um pouquinho mais diretinha, mesmo tendo, né, alguns textos aí robustos. Então, olha só, ao ver essa imagem, para quem é da área de história, já sabe muito bem do que está se tratando, né? São os dois irmãos Rômulo e Remo, a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, da história geral lá, que fala sobre Roma. Vamos dar uma olhadinha no texto? Ó, dá uma olhadinha com o texto comigo aí. Mesmo hoje, a imagem de uma loba, amamentando o bebê Rômulo e o seu irmão gêmeo Remo, simboliza as origens de Roma. A famosa estátua de bronze da Sena é uma das obras mais copiadas e instantaneamente reconhecíveis da arte romana, estampada em milhares de cartões postais e souvenirs, e presente por toda a cidade atual como o emblema do time de futebol de Roma. Com essa imagem tão familiar, é fácil aceitar, sem quaisquer restrições, a história de Remo e Rômulo, e esquecer que se trata de uma das mais antigas lendas históricas da fundação de qualquer cidade, em qualquer era, em qualquer lugar do mundo. E sem dúvida, trata-se de um mito ou de uma lenda, mesmo que os romanos a vejam em termos amplos como história. Beleza, ele está falando sobre a lenda dos irmãos Rômulo e Remo e da formação da cidade, certo, de Roma. E aí vem a pergunta, né, o comando aí da pergunta, ó, como um mito ou uma lenda se relacionam ao estudo da história. Interessante, tá, pessoal? Por mais que seja uma questão
de história antiga, uma questão especificamente sobre Roma, ele está perguntando sobre os usos da história como disciplina. Então, como um mito ou uma lenda se relaciona ao estudo da história? Interessantíssimo, porque se nós temos aí os itinerários formativos, né, no ensino médio, a gente poderia falar sobre história e historiografia. Eu mesmo dou uma aula no Colégio Alicerce, no qual eu falo sobre análise historiográfica, e a gente fala sobre a ideia, né, de como que a história é pensada como disciplina. Então, pessoal, o mito, a lenda, na resposta A, ela tem uma tradição, né, principalmente tradição oral, né, de um determinado povo. E aí, então, a gente tem explicações aí para a sua realidade metafísica, empírica, e a gente tem uma narrativa que é contada, né? A questão de uma lenda ser uma narrativa, faz parte da cultura de um povo, que se mistura aí, obviamente, né, com os fatos reais e relatos também que são extraordinários. Então, a história é diferente da lenda. Então, a lenda ela é uma narrativa, né, mitológica, que falam fatos fantásticos e que conta uma história, mas não necessariamente é, né, aí uma história. Então, a história ela é uma investigação, né, de causas, de fatos, né, a gente tem uma pesquisa. Então, a gente pode, então, pegar o sentido aí das lendas, das narrativas, e fazer, obviamente, uma relação com determinada sociedade. Então, aí o mito e a lenda, ela pode se relacionar com a história de um povo, e o estudo da história vai relativizar esses mitos, essas lendas, fazendo deles uma investigação histórica. Seria esta linha da resposta A. Boa questão, a questão de historiografia, tá? A B, pessoal, diz assim, ó, a partir da imagem e do inserto, ó, tem uma imagem, os dois meninos sendo alimentados na loba, certo? A partir da imagem e do inserto, explique a frase, trata-se de um mito ou de uma lenda, mesmo que os romanos a vejam em termos amplos como história, no segundo parágrafo. Então, no segundo parágrafo, ele diz, ó, né, trata-se de um mito ou de uma lenda, mesmo que os romanos a vejam em termos amplos como história. Então, pessoal, essa aqui, a gente está falando de uma imagem que conta a história, obviamente, né, do que é ali, né, a história dos irmãos Rômulo e Remo, como o próprio texto está dizendo. E aí a gente tem aí, né, uma relação, diz assim, ó, a partir da imagem do inserto, explica a frase, trata-se de um mito ou de uma lenda, mesmo que os romanos vejam em termos amplos como história, certo? Então, é uma questão complicadinha, eu achei, um pouco conteudista, porque está falando sobre a lenda da história dos irmãos Rômulo e Remo, e o candidato tinha que saber disso, tinha que ter estudado isso em algum momento, tá? Nas aulas de história, ou nos textos de história, ou mesmo de livros didáticos, fala sobre essa lenda, que se relaciona aí sobre a ideia da mitologia grega, certo? Ou seja, os irmãos Rômulo e Remo eram filhos, né, do deus Marte, o deus da guerra, e essa história, né, é contada a partir de um poeta romano chamado Virgílio, lá no século I a.C., e que ele procurava, né, mostrar a influência grega na formação, né, de Roma, principalmente na parte da formação monárquica. Então, esse poema do Virgílio, né, pessoal, ele visava resgatar o mito da origem, que fazia com que povos fundadores tivessem participação na fundação de Roma. E aí os povos gregos. Então, a participação dos povos gregos. E esse mito conta a história que os irmãos Rômulo e Remo eram filhos do deus Marte, certo? Com uma sacerdotisa chamada Reia Sílvia. E aí, então, né, eles iriam ser mortos pelo o tio-avô deles, o Amúlio, e aí, então, eles foram depositados no rio Tibre, no rio que corta Roma, para que eles serem mortos. E aí uma loba o avistou as crianças e acabou, então, salvando elas da morte e ajudando elas a sobreviver, né? Então isso mostra aí, né, que os irmãos têm uma história mitológica. E o primeiro rei de Roma é justamente Rômulo. Então, pessoal, o que a gente poderia responder aqui? Ó? A partir da imagem do inserto, explica a frase, trata-se de um mito ou de uma lenda, mesmo que os romanos vejam em termos amplos como história. Então, poderia escrever aqui que os romanos acreditam nessa história, acreditam na origem grega da sua formação, com a presença dos povos gregos na Península Itálica. Poderia falar, então, aí um pouquinho sobre os irmãos Rômulo e Remo serem descendentes, né, do deus da guerra, o deus Marte,
certo? Eles foram forjados numa ideia de guerra, e isso envolto a história de um povo tão guerreiro como os romanos, eles então elevavam essa história. Difícil questão, não achei uma questão fácil, é uma questão boa, certo? Mas teria que ter tido contato com essa história. Então, uma questão de história antiga, certo? Que lida também com os usos da história. Essa foi a questão número 1. Vamos à questão número 2. Questão número 2 está lá, ó. Tem um texto lá, né? Então, pessoal, os textos são pesados na segunda fase, não tem jeito, a gente tem que se acostumar a ler. Obviamente, em história é basilar, né? Ler. Então vamos lá, ó. Como uma caixa de Pandora, as lutas pela independência na América Hispânica espalharam desejos e aspirações sociais que pediam soluções imediatas, mas que nem sempre eram fáceis de ser alcançadas. A ideia da onipotência dos líderes não se coadunava com os imediatos e intricados problemas que as lutas de independência havia colocado, e chocava-se tanto com os objetivos dos poderosos quanto com as aspirações daqueles que nada possuíam. Se, portanto, a independência aparece como uma frustração, como proclamam tantos de seus protagonistas, é porque, antes de tudo, abriu a possibilidade de um desenlace diferente e despertou os sonhos adormecidos de muitos. Tempos de transformação trazem em si grandes esperanças e sua outra face, as inevitáveis frustrações. Os poderosos queriam tudo organizar e controlar. Os letrados, desencadeados com as incapacidades de realizar seus sonhos, esqueceram que os processos históricos eram lentos, que o ritmo das mudanças não acompanhava a pressa dos atores sociais e que os ventos nem sempre sopravam na direção por eles desejada. Os humildes também se desempenhavam, pois a sua vida continuava dominada pela nobreza e opressão e, né, tratada com desdém e desrespeito, certo? Então, pessoal, o texto aí está tratando aí, né, de uma maneira bem meia, né, poética, né? Maria Lígia Coelho Prado, América Latina no século XIX. Então está falando sobre a independência da América Latina, mas relacionando isso, né, como uma ideia meio mitológica, até mesmo, né, uma ideia de uma construção de uma sociedade, certo? Que poderia então acontecer ou não, certo? Então, ao ler o texto, a gente consegue perceber, né, principalmente aqui no segundo parágrafo, né, quando diz aqui, ó, se portanto a independência aparece como uma frustração, como proclamam tantos dos seus protagonistas, é porque antes de tudo abriu a possibilidade de um desenlace diferente e despertou os sonhos adormecidos de muitos. Tempos de transformação trazem em si grandes esperanças e a sua outra face, as inevitáveis frustrações. Tá? Então, bom, pessoal, o conhecimento que nós temos sobre as independências da América é sempre aquela ideia de que houve uma participação popular nestas independências, houve guerras contra a Espanha, mas, de uma maneira geral, certo, quem conduziu o processo foi uma elite branca, certo? A elite branca chamada de crioulos. Vamos ver o comando da pergunta, olha só. No contexto dos movimentos de independência da América Espanhola, caracterize dois dos grupos citados no inserto, os poderosos e os letrados. Beleza? Então, pessoal, a gente pode dizer que essa aqui é uma pergunta mais diretinha. A VUNESP ela tende a fazer questões também mais diretas. Gostei aqui. Eu acho que a característica da prova da VUNESP se manteve, sabe? Os textos. A gente tem a resolução aqui da prova da Unicamp. Depois veja também essa resolução. E a gente vai ter depois a FUVEST, que também vamos fazer também a resolução na prova de 2025. E aí vocês conseguem ver as características das provas. A Unesp é um pouco mais conteudista, então ela foi direto aqui, ó. Eu quero que você cite no inserto os poderosos e os letrados. Então, o que poderia ser citado, pessoal? Nos movimentos de independência da América Hispânica, o que a gente tem? A gente tem aqui dois grupos aqui, certo? Então, ele quer saber. O primeiro grupo mais conhecido, e que todo mundo acho que poderia responder claramente, são a elite crioula, que são aí, né, fazendeiros, né, militares, donos de terras. Então, eles lideraram esse processo de independência, também, beleza? Então, eles queriam manter aí os seus interesses. Os crioulos, pessoal, eles eram caras aí que estavam na organização desses estados nacionais e queriam seus interesses, obviamente, oligárquicos, eram donos de terras, fazendeiros, armados. Né? Então, os latifundiários, os crioulos são os grandes latifundiários. E o outro grupo, chamado de letrados, a gente pode dizer que é uma elite colonial que estava ali relacionado com a burocracia, né, do Estado. Eles eram influenciados aí pelo iluminismo, certo? E na época existia até um termo que usava para eles, que eles eram chamados de estrangeirados. Então eles lideravam aí as mudanças que estavam ali mais no âmbito político, né? Então
Os crioulos, a elite crioula, militar, ao mesmo tempo fazendeira, era a elite econômica, eram os oligarcas, produtores e fazendeiros. E a elite ilustrada, certo? Era aquela galera que estava mais relacionada com o meio político, o corpo diretivo. Ambos eram brancos e ambos eram aí, né, vistos aí como crioulos, beleza? Então haviam esses dois grupos, né? Por isso que a gente pode colocar que na independência da América Espanhola houve também a influência do iluminismo. Então poderia colocar isso na alternativa, isso é importante, tá? A B diz, relacione e justifique duas afirmações do inserto. A independência aparece como uma frustração e os humildes também se desesperaram, pois a sua vida continua dominada pela pobreza e opressão. Esse é um outro clássico, então eu achei que nessa questão aí, para quem conhece o assunto de independência de América Espanhola, estaria para responder de boa essa questão. Tá? Nós sabemos, pessoal, que quem conduziu o processo desta independência foi a elite crioula, foi os latifundiários e os letrados. E aí, obviamente, pessoal, que a gente tem assim, né? As duas afirmações eles estão colocando o seguinte: ele quer dizer que a independência parece uma frustração. Então a gente pode dizer que essa afirmação, certo? As duas afirmações, ó, a independência aparece como uma frustração e os humildes também se desesperaram, pois a sua vida continuava dominada pela pobreza e pela opressão. O que a gente pode dizer, pessoal? Que os crioulos, eles enxergavam os limites e os perigos de uma aplicação total do iluminismo dentro das independências. Então, a elite crioula conduz o processo de independência, isso tem que ter na resposta, e eles, então, fazendeiros, oligarcas, queriam manter os seus interesses. Então, eles não queriam, obviamente, pessoal, né, permitir que, né, os pobres, os mestiços e, sobretudo, os indígenas e os escravizados tivessem acesso a essa independência. Então, é aquela clara ideia, né, de que o sistema colonial vai ser mantido no pós-independência. Então, quando na segunda frase diz ali, ó, os humildes também se desesperaram, pois a sua vida continuava dominada pela pobreza e opressão, né? Aí eu sempre venho na cabeça, né, uma música muito famosa aí, né, da banda CAD13, né, a América Latina, que a gente pode perceber que ela é vista como isso, né? Sempre os oprimidos vão ficar para trás. E até mesmo o texto do Eduardo Galeano poderia até ser citado aqui, ficaria legal, né? Se mostrasse erudição. O texto do Eduardo Galeano, né, a América Latina como uma eterna colônia. Então, a frustração, pessoal, é a perpetuação das relações socioeconômicas do período colonial. Foi mantida a escravidão ainda, porque foi só muito depois da independência das Américas que foram libertados os escravos, né? A gente tem aí a ideia de que os indígenas ficaram relegados do processo, certo? E, obviamente, que a população pobre vai ficar sob o domínio da população agora independente, que são os crioulos. Então, tinha que ter na resposta, né? A independência aparece como uma frustração e os humildes também se desesperam. Ela a interpretação das duas frases é: a elite crioula conduziu o processo, a elite crioula fez a independência, conseguiu ter acesso a essa economia e essa política, mas não permitiu que os mestiços, que os indígenas e que os escravizados tivessem acesso. E foi mantido também a ordem colonial, a agroexportação, dependência do mercado externo. Então é um grande clássico essa alternativa, essa questão B, dava para responder tranquilamente, tá? E aí, pessoal, a questão número 3. Vamos lá dar uma olhadinha na questão número 3, está lá dizendo o seguinte, ó. Cerimônias cívicas foram realizadas a partir de meados da década de 1930 e forneceram importantes pistas a respeito das questões políticas e ideológicas em jogo. Uma delas, a cerimônia cívica referente ao Dia da Bandeira, após a decretação do Estado Novo, em 1937. Foi exemplar. Logo após a chegada do chefe da nação ao evento, teve lugar uma missa campal celebrada pelo cardeal Leme, com a presença de irmandades e congregações católicas. As bandeiras estaduais hasteadas em 21 mastros foram retiradas por crianças das escolas públicas e substituídas pela bandeira nacional. As bandeiras estaduais foram queimadas em um grande pira sob o som do hino nacional, entoado por coro de canto orfeônico, regido pelo Heitor Villa-Lobos, certo? Lúcia Maria Lipe Oliveira, Os Caminhos da Centralização. Pessoal, aqui nós estamos falando sobre o período da Era Vargas, especificamente o Estado Novo. Eu estou sempre esquecendo aqui, né, que eu estou tão preocupado no texto, estou esquecendo aqui de dar algum destaque para vocês. Ó, década de 30, Estado Novo 1937, certo? E
as bandeiras estaduais hasteadas foram retiradas pelas crianças das escolas públicas e foram queimadas. É um assunto bem conhecido, tá, pessoal? Para quem conhece o assunto de Era Vargas, que é o nacionalismo varguista fortíssimo. De novo, a Unesp mostrou o seu conteudismo, conteúdo clássico, Era Vargas, Estado Novo e o nacionalismo varguista. Esse texto quer demonstrar, pessoal, claramente quanto que o Estado Novo era nacionalista, até mesmo a ponto de mandar queimar as bandeiras dos estados, nesse rito cívico. Vamos ver as perguntas, ó. Cite dois elementos da cerimônia relatada no inserto, que podem ser considerados características do Estado Novo. Então, ele quer dois elementos, pessoal, que mostram a característica do Estado Novo de 37 a 45. Bom, ficou claro aqui, né, pessoal, a celebração do 1º de maio, ele citou aqui no texto, né, no 1º de maio, certo? As cerimônias cívicas foram realizadas a partir de meados da década de 1930 e forneceram importantes pistas a respeito das questões políticas e ideológicas em jogo. Uma delas é a cerimônia cívica referente ao Dia da Bandeira, tá? Então, o Dia da Bandeira e a declaração, após a decretação do Estado Novo. Então, assim, ó, celebrações do 1º de maio estabelecidas, principalmente, pessoal, como a gente pensa aqui, desculpa, né? Como um dia dos operários, os direitos dos operários foram... Então, cite dois elementos da cerimônia. Então, quando ele diz aqui, tá, que foi colocado ali, né, o Dia da Bandeira, obviamente, que é o dia da Bandeira, claramente, né, pessoal? A cerimônia cívica aqui, ó, da Dia da Bandeira, é referencial, obviamente, certo? A questão, né, do nacionalismo. Então, olha só, ele cite dois elementos da cerimônia, certo? Relatada no inserto, que pode ser considerados características do Estado Novo. Então, o Dia da Bandeira, o nacionalismo, certo? Então, a gente pode ver claramente aí, né? E aí a gente tem aí uma ideia, né, de que essa celebração pode ser visto aí como, né, um dia de referência ao nacionalismo. Então, daria para colocar, obviamente, esta ideia, certo? E a gente pode também pensar, né, ele disse, cite dois elementos relatados, então, que podem ser considerados características do Estado Novo, tudo bem? Então, a gente pode também pensar que o chefe da nação teve o lugar uma missa campal celebrada pelo cardeal como presença das Irmandades. Então, logo a chegada do chefe da nação. Então, essa chegada do chefe da nação, como a gente pode pensar, a gente pode então colocar que ele foi visto aí como um culto à imagem, certo? Do Vargas, como esse chefe da nação. E aí isso mostra, né, claramente, quando ele chegou, teve uma missa, ó, fizeram uma missa. Então, podemos colocar aqui, né, cerimônias cívicas, né, a gente tem aí a importância, né, de que o Getúlio Vargas, ele é visto como um grande chefe, né, o chefão aí. Então, colocar o Dia da Bandeira, que foi citado aí no texto, cerimônia do Dia da Bandeira, que referencia ao nacionalismo do Vargas, tá? Também a presença de uma missa, mesmo sendo uma cerimônia cívica, você tem a presença da religiosidade atestando Vargas aí como um grande chefe. Isso aí mostra o culto à imagem do chefe, tá? E poderia citar também, por que não, o 1º de maio, né? Que era o Dia dos Trabalhadores, e aí sempre foi muito usado essas exposições públicas do 1º de maio. Não está citado no texto, né? Porque ele diz claramente, cite dois elementos da cerimônia relatada no texto, que podem ser consideradas as características do Estado Novo. Mas, assim, você pode citar dois, por exemplo, o chefe da nação pode ser também colocado como aqueles momentos do Estado Novo onde o Vargas ele fazia suas aparições públicas no Dia do Trabalho. Então, como logo após a chegada do chefe ao evento, teve lugar uma missa para celebrar, entendeu? Então, a gente pode então pensar que também dá para citar esse exemplo aí como característica do Estado Novo, o trabalhismo varguista, o chefe da nação. A B diz, ó, identifique a simbologia do ritual mencionado no segundo parágrafo do inserto e explique a sua relação com as mudanças políticas do Brasil viveu após a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Então, ó, identifique a simbologia do ritual mencionado no segundo parágrafo. A bandeira estadual hasteada em 21 mastros foram retiradas por crianças das escolas públicas e substituídas por bandeira nacional. Então ele diz aqui, pessoal, que o símbolo da cerimônia de queimar essas bandeiras
mostra muito claramente aí a centralidade do governo na figura do Vargas e no governo federal. Quando ele diz que é o Estado Novo, ele é um Estado autárquico, marcado pela autarquia, pelo governo pessoal, ou mesmo a palavra autocracia do Vargas. Então, o ritual de queimar as bandeiras leva à ideia de uma centralização política na figura do governo federal, que é encabeçado pela presença do Getúlio Vargas como o presidente, certo? E, obviamente, que a gente já pode dizer que ele diz aqui, ó, mudanças de políticas no Brasil, que viveu após a chegada do Getúlio Vargas. Poderia citar também nessa alternativa a ideia do populismo, que o Vargas ele adora essas exposições para se auto-engrandecer, né, para exaltar a sua imagem. Então poderia, além de falar que a queima das bandeiras mostra uma centralização do poder na figura do governo federal, na figura do Getúlio Vargas como pessoa, uma autocracia, uma autarquia, e uma ditadura, obviamente, centrada, obviamente, na ideia de um populismo. Ele é um cara bonzinho, ele é o Vargas bonzinho. Cara, eu achei essa questão a mais fácil aqui da prova, tá? E uma questão generalista de Getúlio Vargas, classicona, sem grandes crises, não, tá? Tranquilinha. Questão de história do Brasil. Então, até agora foi uma questão de história geral, Antiguidade Roma, uma questão de independência da América Latina e uma questão de Era Vargas, classicona Vargas, hein? O Vargas, o clássico Vargas. Beleza, ó. Vamos aqui para a questão número 4, que é a última de história, tá? São 4 questões de história, certo? 4 questões de geografia, certo? E 4 questões aí de sociologia, 4 de filosofia e sociologia, beleza? Vamos dar uma olhadinha? Ó, no geral, a década de 1990 foi marcada por grande instabilidade no continente africano. Fora da África, inclusive no Brasil, o sentimento propagado, certo? Ó, o sentimento, deixa eu marcar aqui, ó, fora da praticamente tudo que desculpa. Fora da África, inclusive no Brasil, o sentimento propagado pela mídia internacional foi o de um afropessimismo absurdo. Praticamente tudo que se referia à África era abordado de forma negativa, certo? Ou seja, prevalecia a ideia de que os africanos eram incapazes de se resolver seus próprios problemas. Contudo, a partir da segunda metade da década de 1990, começou a se disseminar um pensamento altamente significativo e que vislumbrava justamente a superação de uma longa crise. Esse pensamento ficou conhecido como renascimento africano. A ideia de um renascimento africano não é nova e remonta aos fundadores do movimento pan-africanista, ainda no século XIX, e depois ressurge em forma intermitente ao longo do século XX, certo? Século XIX e século XX. Alguns aspectos que chamam a atenção do renascimento africano são os seguintes. Os problemas africanos só podem ser resolvidos pelos próprios africanos e é imperativo que se faça uma mudança cultural com a valorização, né? A valorização. Opa, aí eu coloquei muita coisa. Volta, apaga. Não era pra pegar tudo isso, não. Tá, vou deixar assim, vai. É imperativo que faça uma mudança cultural com valorização dos elementos culturais civilizados africanos. O imperativo que se realiza uma verdadeira transformação na perspectiva política de gênero, com a necessidade de emancipação das mulheres. A emancipação das mulheres, importante. A mobilização da juventude africana é essencial para o destino do continente, então a juventude africana. Sem democracia, dificilmente o continente avançará e, portanto, sua valorização é essencial. Então, a democracia tem que ser valorizada. A África deve buscar o desenvolvimento econômico de forma sustentável, uma África sustentável. Então, beleza, pessoal. Então, o Pio Pena Filho, África do século XXI, revista O Centro Brasileiro de Relações Internacionais, certo? Então, aqui uma questão sobre África. Então, é interessante, né, pessoal? Todas as provas aí, né, que a gente viu até agora, tanto o Enem, tanto a Unicamp, quanto a FUVEST primeira fase, quanto a Unesp primeira fase e agora, né, Unicamp segunda fase e Unesp segunda fase, estão perguntando sobre assuntos sobre África. Isso vem aparecendo bastante, pessoal. Então,
Com base no inserto, cite 2 motivos para ter havido o plano internacional, um período de afropessimismo na década de 1990. Então, de acordo com o inserto, pessoal, por que teve esse momento de afropessimismo, certo? Então, nós estamos falando assim na década de 90, tá? Pensando aí, a gente tem um momento aqui, ó, com base no inserto, cite 2 motivos para ter havido no plano internacional um período de afropessimismo na década de 1990, certo? Então, assim, pessoal, os anos 90, né, aí tem que ter, não é só o texto, né, ele diz assim, ó, com base no inserto. Então ele diz lá, o afropessimismo absurdo, foi visto de forma negativa, que vislumbrava justamente a superação de uma longa crise, o renascimento africano vem depois. Então a gente pode citar não só, o texto não diz tanta coisa, mas é uma pergunta de conhecimento. Então a gente tem o quê, pessoal? Ainda guerras civis acontecendo nos anos 90 na África, uma instabilidade, obviamente, né, muito forte, uma instabilidade política, uma instabilidade econômica. A gente tem ainda regimes autoritários que são longuíssimos na história da África, certo? Durante e após os processos de independência, certo? Guerras civis em vários estados aí causados por questões religiosas, questões políticas, né, desastres naturais, disputas por territórios e por recursos, certo? E baixos índices de desenvolvimento humano. E também poderia citar, né, pessoal, a ideia de que houve uma grande epidemia de AIDS, né, nos anos 80, 90 na África. Então, principalmente exaltar aí, né, que o pós-independência para a África foi muito traumático. Então, poderia citar aqui de uma maneira mais, né, diretinha, sem grandes sem grande redundância, a África, um continente que ali nos anos 90 as imagens que vinham da África era de uma África que ainda estava no pós-independência, repleto de conflitos internos, disputas territoriais, guerras civis, problemas com doenças. Então essas eram as imagens que vinham e que criava esse estereótipo negativo da África. Então eu achei que essa questão A não é tão difícil não, tá? A B diz, ó, apresente 2 pontos em comum entre os aspectos do renascimento africano citados no inserto e as propostas do movimento pan-africanista. Beleza. Aí, a gente está dizendo assim, ó, que esse renascimento africano, segundo o texto, pessoal, pode ter aí uma consideração muito boa, né, em comum, que são as propostas do pan-africanismo. Como que a gente relaciona o renascimento africano com a proposta do pan-africanismo? Que nós temos que lembrar o que é pan-africanismo, pessoal, a união dos povos africanos, e eles olharem por eles mesmos. E esse renascimento africano é tentar tirar esse estereótipo, certo, de uma África como um continente, né, ruim, um continente de doença, de guerra civis e de crises, certo? Então, ó, podemos dizer o seguinte, né? A gente pode colocar, ele cite 2 pontos, né? A gente pode citar um ponto A, que seria os problemas africanos, eles só podem ser resolvidos, pessoal, pelos próprios africanos. Isso o próprio texto disse, né? Os problemas africanos serem resolvidos pelos próprios africanos. Está lá no ponto A, que ele citou, certo? O B, o imperativo que se faça uma mudança cultural com valorização dos elementos culturais e civilizacionais africanos. Então, valorizar, né, a própria cultura africana. E aí, então, a C, a D, desculpa, diz lá, né, mobilização da juventude africana é essencial para o destino do continente, ou seja, pensar no futuro a partir dos próprios africanos. E aí, sem democracia, dificilmente o continente africano portanto, visto. É muito importante a valorização da democracia, porque eles viveram muitas experiências autoritárias. Então, pessoal, a gente pode dizer, ele cite 2 pontos em comum entre os aspectos do renascimento africano. E aí o renascimento africano ele te deu aqui vários aspectos. Então, quais são os 2 pontos em comum? O que mais está em comum aqui é quando a gente pede, ó, a gente pode dizer, né, aqui, que o item A, certo? Ele remete ao movimento pan-africanista, certo? Porque o A, ele diz aqui, ó, claramente, ó, os problemas africanos só podem ser resolvidos pelos próprios africanos. Então, a exaltação aqui, né, da África pela África, certo? Então, nesta lógica, tá, o item B recupera os elementos identitários, exalta a negritude e dá uma oposição aos valores colonialistas europeus. Então, o B é imperativo que se faça uma mudança cultural com valorização dos elementos culturais e civilizacionais africanos. Então, eu vejo que 2 pontos em comum entre
os aspectos do renascimento africano citados no inserto e as propostas do movimento pan-africanista, tá? Eu estaria a relação entre o item A e o item B, certo? O item D e o item E também tem uma relação. Ó. A gente pode pensar que o item D diz que relembra essa atuação dos líderes pan-africanistas jovens, né, que muitas vezes eles retornavam aos seus territórios de origem após os períodos de estados de faculdades na Europa. Então, muitos jovens que estudaram, muitos jovens africanos que foram estudar, líderes africanos, né, que foram estudar na Europa, voltam para a África para fazer lideranças de movimentos, certo? Então, a gente tem aí muitos casos, né, de líderes africanos que fazem isso e que vão trazer de volta ali, né, experiências externas para poder, então, administrar o território africano, tá? E aí, e também jogar na juventude africana uma esperança de uma África melhor. E o item E diz lá que destaca, né, o item E destaca claramente, né, a África, ela é aí sem democracia não vai avançar. Então, ele destaca a democracia que deve ser construída a partir da superação das rivalidades reforçadas durante o período da dominação colonial, né? Então, é valorizar a identidade negra na democracia. Então, daria para manejar, ele pediu né? Apresente 2 pontos em comum entre os aspectos do renascimento africano, citados nos insertos. Eu iria pela zona de conforto, que é citar o item A com o item B. Tá? Então, os problemas africanos só podem ser resolvidos pelos povos africanos. Isso tem muito a ver com a ideia do pan-africanismo, olhar a África pelo nacionalismo africano, e, obviamente, que a valorização cultural, né, que tem muito a ver, pessoal, com um conceito que está muito na moda, está muito falado, apareceu bastante nas provas, o conceito de decolonialidade. Então, o pensamento decolonial, que é tirar a visão europeia, certo? Quer tirar a visão eurocêntrica, que é o colonizado, ele não mais ter esse sentimento de colonizado, é tirar o sentimento de colonização, é olhar e valorizar a cultura, né, por si só. Bom, pessoal, eu achei uma boa questão, não achei uma questão tão fácil, tinha que ficar ligado aqui no que se pede, tá? Tinha que mostrar também que tem conhecimento para além desse texto, não dá para resolver só com o texto, mas dava para resolver, dava para levar essa questão aí também, beleza? Dava para levar, porque era uma questão aí interessante, certo? Bom, as próximas questões são de geografia. Eu disse que algumas de geografia são interessantes, elas batem na geopolítica, ou mesmo até uma estrutura, né, bastante interessante. Não a questão número 5, certo? Mas assim, eu vou dar um pitaco aqui na questão número 5, tá? Porque eu achei que as questões de geografia da prova dissertativa, elas estavam muito mais dissertativas no sentido, não estavam tão geofísica. Tirando essa questão número 5, mas assim, dava para... Eu vou tentar responder aqui com vocês do que eu sei de geografia. Olha só, ele deu um mapa aqui, né? Um mapa mostrando aí, né, a região da África, da costa africana, e a relação desse mapa com a Austrália. É isso que está mostrando, e mostrando aqui umas ondas que vão aqui da África para lá. Então ele diz assim, o Google divulgou em 23 de 5 de 2024 que criará, né, o primeiro cabo submarino de fibra óptica ligando a África à Oceania, batizando de Umoja, unidade no idioma Swahili, língua falada por habitantes de alguns dos países por onde o cabo passará. A infraestrutura irá abranger uma distância de mais de 1.200 quilômetros, com sua parte submarina instalada na porção sul do Oceano Índico. Cacete, os caras vão fazer, então, né, então, terá uma distância de mais de 12 mil quilômetros, hein, pessoal? Um cabo submarino passando aí de fibra óptica, certo? E aí, beleza. É essa a informação que tem no texto e a imagem que tem no texto. Estou aqui com os meus conhecimentos geográficos. Perdoem meus amigos da geografia que podem me correr aqui se eu estou falando com equívoco. Então, a A diz, identifique o que o projeto do Google busca oferecer ao ligar os continentes com o cabo de fibra óptica. Considerando aspectos socioeconômicos, escreva o nome do continente mais beneficiado por esse projeto. Bom, pessoal, o projeto aí, o Umoja, né, que foi citado o nome do texto, né, o Umoja, ele tem aí a instalação de mais de 12 mil quilômetros de cabo, de fibra óptica, isso aí eu tirei do texto, certo? Que eu acabei de ler com vocês, e ao longo do Oceano Índico, certo? Então ele assegura aí uma integração dos países africanos, que estão destacados aqui, os países africanos, né, Uganda, Ruanda, República Democrática do Congo, Zâmbia e Zimbábue,
certo? Não precisava citar os nomes, não poderia falar países africanos destacados, né? E a infraestrutura de tecnologia de transmissão de dados, né? Você está falando da Google. A Google é uma empresa de produção de dados, né? Uma empresa de rede social. Então você poderia falar que poderia ser beneficiada a infraestrutura de tecnologia de transmissão de dados, e aí considera os aspectos socioeconômicos dos países destacados aí, né? O principal beneficiado aí é o continente africano, porque ele vai passar muito mais pelos países africanos em relação à Oceania, que a gente sabe que, né, ali, no caso, é a Austrália, né, o país que tem já uma tecnologia muito grande. Eu colocaria esses pontos aí nessa questão de geografia. E a B diz, ó, no contexto das redes geográficas, defina os conceitos de espaços luminosos e espaços opacos. Aí ele pegou aí, né, um conceito aí que tem que saber, né? Assim, para quem é da geografia sabe, mas o público geral tem que saber, pessoal. Não, a gente tem aí um geógrafo muito conhecido, aliás, negro, né, ativista, Milton Santos, aí, um dos maiores intelectuais negros da história do Brasil. Milton Santos, pessoal. Né? Então, os conceitos que são elaborados aí pelos Milton Santos, de espaços luminosos e espaços opacos, eles definem os espaços luminosos aí como uma ideia de áreas que têm concentração de condições técnicas e de infraestruturas. Então, os espaços luminosos, certo? Que são aí o que tem a infraestrutura, que tem aí, né, a produção técnica. E aí são mais modernos, certo? E são espaços aí, né, esses espaços se tornam cada vez mais competitivos, né, dentro de uma lógica do capitalismo, né, e principalmente aí na produção do capitalismo financeiro. E já os espaços opacos, o que você entende como opaco, né? É apagado, né? São lugares de menor concentração de infraestruturas, principalmente de infraestruturas informacionais. Então, se a gente conseguisse ligar aí, e que tem uma necessidade muito grande, né, pessoal? Então, mas assim, de uma maneira geral, mesmo não tendo as infraestruturas, tem pessoas nessa região. Então, são espaços, né, que têm uma necessidade muito grande da reprodução e de investimentos. Então, a gente pode dizer que a Austrália é um espaço luminoso, certo? Aqui, a Austrália, certo? É um espaço luminoso. E a África é um espaço opaco. E aí, a criação deste corredor aqui, né, de fibra óptica, vai ligar essas duas regiões. Isso vai ser interessante para todo mundo, né? O capitalismo vai fluir na África através do capital, provavelmente de empresas aí que vão ter ligações. E a Google, né, tá querendo conectar o mundo inteiro. É uma globalização essa parada aí, né? Boa questão, hein? Gostei bastante dessa questão. Vamos ver a questão número 6? A questão número 6 tem uma imagem, né? Olha só. Curta brasileiro Amarela concorre a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Confesso que eu não conheço esse curto, olha só, mas eu vou procurar, tá? Apareceu aí. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma lida. O curta-metragem Amarela, escrito e dirigido pelo Nipo Brasileiro, certo? Então, olha só, interessante, hein, pessoal? É escrito e dirigido aí pelo Nipo Brasileiro. Nipo Brasileiro, então, é descendente de origem japonesa, né? Passa-se em São Paulo e é estabelecido durante o final da Copa do Mundo de 1998, entre Brasil e França. O protagonista é Erika Ogihara, Melissa Uera, uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa, então ela rejeita. A luta contra o sentimento de não pertencimento se aflora quando é confrontada por uma violência despercebida pela maioria. Eu costumo falar sobre a questão de ser japonês demais para ser brasileiro e brasileiro demais para ser japonês. Sofri muito bullying, certo? Sendo afirmado como japinha, samurai, ninja, e me senti só. Não me sentia visto, diz Saito. Receber essas tarjas e ignorar a história e a individualidade de cada um. O famoso japonês é tudo igual, é imensamente ofensivo, e esses traumas reverberam até hoje. O filme vem para trazer essas questões identitárias que tanto fervilham dentro de mim e dentro de milhões de filhos de diásporas globais, para a reflexão mais ampla como diretor. Interessantíssimo, né, pessoal? A ideia aí, né, do que está sendo dito, né? Quem está falando aí, né, a Erika Ogihara, né, a protagonista está dizendo. Então,
Interessante, né? Tá falando de território, tá falando de imigração, tá falando da comunidade japonesa. É uma questão bem legal de geografia, mas que é das ciências humanas essa discussão, né? Então, ó, apresente o interesse econômico do Brasil pela migração japonesa no século XX e cite uma contribuição cultural dos imigrantes japoneses à sociedade brasileira. Então, essa questão eu gostei, e eu trouxe ela, pessoal, porque é uma questão de geografia, mas ela precede uma história muito conhecida, a história da imigração japonesa para o Brasil. Então, não tem como a gente não colocar nessa A que o Brasil havia, né, acabado de abolir a escravidão lá no final do século XIX, e no início do século XX, que ele diz, né, houve muita migração japonesa para trabalhar aí, principalmente nas lavouras de café, né, para substituir os negros que tinham sido alforriados. Então, foi um processo aí de atrair imigração para relegar os escravizados, aos ex-escravizados, a um papel de marginalidade. Então, pessoal, mesmo que o texto esteja falando de uma angústia dos japoneses que se sentem aí, sofrem preconceito, eles vieram para substituir pessoas que já existiam aqui no mundo de trabalho. Então é bem crítica essa questão, mas a resposta A é bem classicona, tá? Você citaria ali, né, que estava faltando gente para trabalhar na lavoura do café no final do século, no final do século XIX, início do século XX, então eles vieram para trabalhar, né, nas lavouras de café. Beleza. E uma das contribuições culturais que a gente pode dizer, a gente pode falar, tem várias, né? Mas eu citaria aqui, talvez, a culinária. Né, a gente pode muito ouvir falar aí, né, sobre a ideia da comida japonesa, o sushi, o sashimi, o tempurá, se você lembrasse desses nomes. Mas falar da culinária japonesa, que ficou aqui como uma ideia. A gente também pode falar, pessoal, sobre também, né, o budismo. O budismo é uma religião japonesa, né, uma prática religiosa japonesa que cresceu muito aqui no Brasil a partir da chegada dos japoneses. Também tem, pessoal, as artes marciais. Olha só, eu obviamente que eu lembrei das artes marciais, né? O jiu-jitsu, o judô, o karatê, muito difundido no Brasil. Aliás, o jiu-jitsu virou jiu-jitsu brasileiro, né? Então, né, mangá, anime, putz, eu achei essa questão de boa. Essa aí daria muito de boa, tá? A B, defina a diáspora e explique como ela pode ser relacionada com episódios de xenofobia. Opa! Essa questão, mesmo sendo geografia, ela tem um pezinho na sociologia, tá? Um pezinho na sociologia aí. Então, pessoal, diáspora refere-se à dispersão, né, de um grupo de pessoas no espaço-tempo, certo? Então, migrantes japoneses que vieram para o Brasil, que foram para os Estados Unidos, irlandeses que foram para os Estados Unidos. E aí, o sentido de diáspora são grupos que abandonam seu espaço, sua terra, e vão viver em diferentes regiões do mundo, certo? Então são povos que vivem aí em várias outras regiões. Por algum motivo eles migram, sejam por questões econômicas, por questões de guerra, são refugiados. Então no início do século XX e no final do século XIX, início do século XX, o Japão passava por uma série de transformações políticas e econômicas e que criou uma grande migração de japoneses pelo mundo e, né, para o Brasil, tá? E ele pede para explicar. E como isso se relaciona com xenofobia, como o próprio texto diz? Bom, pessoal, a presença, né, de povos de outros territórios, com outras culturas, com outras compleições físicas, gera, obviamente, né, dentro das pessoas que vivem naquele território. Aí tem um autor muito bom, pessoal, um autor argelino chamado Abdemelek Sayad. Eu li esse autor na graduação. E ele fala sobre o paradoxo da imigração, né? Quando você é um imigrante, você é sempre visto como outro, certo? E aí então você migra, né, para tentar uma vida em outro território, você foge de uma situação de opressão no seu território, e quando você adentra num outro território, você sofre a discriminação por ser de outro local. Então, pessoal, práticas como xenofobia, bullying, como foi citado no texto, certo? Agressões, intimidações, ações antimigratórias. Então, o que se relaciona com episódios de xenofobia, como relatado no texto, é o que a atriz diz que sofreu, né? Aí o bullying, né? Então, esse sentimento de não pertencimento, como ela falou no texto, que ela se escondia, tá? Então, eu achei uma questão boa de geografia, deu para contemplar todo mundo, daria para responder, tá? E achei interessante porque pegou um caso específico, né, da migração japonesa aí, tá? Bom, questão 7 de geografia também. Vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha nessa questão 7.
Em seu livro A Revolução da Proximidade, o urbanista colombiano Carlos Moreno define a cidade policêntrica e multifuncional como a de 15 minutos, na qual os serviços essenciais estão acessíveis a um quarto de hora, e lamenta a onipresença de construções por todas as partes, assim como o espaço cedido ao automóvel como vetor fundamental do planejamento urbano há quase um século. O próprio Moreno resumiu seu conceito urbano. Está baseado na ideia de que todo mundo deveria ter acesso aos serviços e recursos de que necessita em um primeiro curto. A ideia é que os habitantes das cidades possam satisfazer as suas 6 necessidades essenciais: moradia, cuidado, educação e lazer. Trabalho e suprimentos em um espaço de tempo aceitável para a maioria das pessoas, que seria um quarto de hora para as cidades e 20 a 24, 45 minutos para zonas de baixas ou médias densidades de população, certo? Então, pessoal, ele está falando sobre a ideia de viver numa cidade, né, o quanto que as pessoas estão aí relacionadas, né, ao trabalho, ao cuidado, à educação, ao lazer, né? Então, essa onipresença de construções por todas as partes, certo? A cidade policêntrica, né? Ou seja, tem vários polos e multifuncional, conta como a de 15 minutos, no qual os serviços essenciais são acessíveis a um quarto de hora. Então, ele está citando a dinâmica de uma grande cidade. Esta é a grande questão. E aí, ele pergunta lá, sobre o ponto de vista, certo, ambiental, se te explique a contribuição que as cidades de 15 minutos podem oferecer ao reduzir o uso de automóveis. Então, essas chamadas cidades de 15 minutos, ela tem um objetivo, pessoal, de reorganizar os espaços urbanos, tá? E de forma que os serviços essenciais, aí, como trabalho, escola, saúde, lazer e comércio, sejam acessíveis a pé ou de bicicleta, entende? Então, é diminuir o uso de carro. Então, por isso que grandes cidades aí do mundo estão adaptando muito as ciclovias. Interessante, tá, pessoal? Muito interessante essa ideia do urbanista Carlos Moreno. E aí, então, as estratégias aí, pessoal, de diminuir o uso de automóveis e contribuir, obviamente, com a baixa das emissões de gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, desculpa, o dióxido de carbono aí que é emitido pela a queima do combustível fóssil do carro. E aí, então, se a gente vai usar mais vai andar a pé, se a gente vai, obviamente, andar mais de bicicleta, os acessos, certo, dos bens, principalmente da vida, né, como ele cita, né, necessidades essenciais, moradia, cuidado, educação e lazer, trabalho e suprimento, tudo muito próximo, isso cria, obviamente, a menos necessidade de usar o carro. Bom, eu iria por essa linha na A aí, tá? A B diz, identifique e caracterize a política adotada na segunda metade do século XX que deu centralidade ao automóvel no território brasileiro. Aí, de novo, certo? Não está no texto, está numa questão de conhecimento, por isso que eu trouxe essas questões de geografia, porque eu achei que ela estava muito pareia com as questões de história. É um clássico da geografia e, obviamente, da industrialização do Brasil, certo? E isso é um aspecto muito forte da nossa história. Então dava para responder essa B, tá? De novo aí nessa questão especificamente, né? A Unesp mostrou o seu conteudismo. Juscelino Kubitschek, pessoal, exatamente os anos 50 anos em 5, tá? A política que deu centralidade ao uso de automóveis no Brasil foi quando, né, começou o sistema rodoviário no Brasil, né, chamado rodoviarismo, né, essa obsessão por construção de rodovias, justamente porque aumentou muito, né, a vinda de empresas multinacionais que vieram para o Brasil, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, 1956, 1961. Se você conseguisse citar o Kubitschek, conseguisse falar sobre a vinda das automobilísticas, a construção das rodovias, se você pudesse citar também, né, o nome de algumas empresas que vieram nesse período, que eram todas empresas automobilísticas, como Volkswagen, General Motors e a Ford, ou pelo menos uma delas, mostraria que você estaria sabendo do que você está falando. E a gente sabe muito bem, tanto na história da geografia urbana e industrial do Brasil, que isso vai criar um grande inchaço das cidades, e aí, obviamente, também que a gente vai deixando de lado, né, um sistema de transporte que é menos poluente que os carros, que era a ferrovia. Eu achei uma questão de boa, daria para responder, tá bom? E aí,
a gente chega aqui na questão 8 de geografia, a última questão de geografia, vamos dar uma olhadinha nela. Ó. O Brasil assinou o tratado que resguarda o patrimônio genético e os conhecimentos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Com o tratado adotado consensualmente por 176 países membros da Organização Mundial e da Propriedade Intelectual OMPI, solicitantes de patentes são obrigados a divulgar acesso a recursos genéticos e a conhecimentos tradicionais associados necessários às suas invenções. É o caso das indústrias farmacêuticas. Olha que interessante, está falando das indústrias farmacêuticas da geografia, e nós vamos ter lá na prova de redação falando sobre a questão dos medicamentos, que terão de informar durante o processo de patente de um novo medicamento, que aquela fórmula foi elaborada, por exemplo, a partir, né, apaga. Tá, agora sim, entendi. Agora eu entendi como apagar. Então, a partir da substância extraída de uma planta típica da região amazônica ou qualquer outro bioma do mundo, em caso do uso de conhecimento de um povo indígena em relação àquela espécie, o laboratório também terá de dar publicidade a este povo. Então, pessoal, ele está falando aqui sobre indústrias farmacêuticas, 176 países da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, estão falando aí de resguardo do patrimônio genético e dos conhecimentos dos povos indígenas, tá? Então, beleza, tá? Então, a gente pode dizer, então, aí que é uma pergunta bem interessante, pergunta bem de geografia essa mesmo, tá? Essa aqui eu posso até incorrer algum erro se eu não souber, tá? Mas eu vou tentar usar os meus conhecimentos aqui, ó. Cite um exemplo de recurso genético e apresente a característica territorial do Brasil, a qual explica o interesse do país em ser signatário do tratado do referido inserto. Então, pessoal, exemplos de recursos genéticos aí são sementes, plantas, insetos, até insetos, tá? Que podem ser economicamente aproveitados. Então, por ser o país ele é o quinto de maior extensão do mundo. Então, obviamente, que o nosso bioma é muito diverso, é muito diverso. Então, o Brasil ganha bastante relevância aí, né, pessoal, na obtenção de informações genéticas de fauna e flora. A tecnologia da genética está crescendo muito. Então, interesse aí por plantas, sementes, insetos, tudo isso tem no Brasil. Certo? Então isso explica aí, pessoal, o interesse de o país ser signatário de um tratado referido no inserto, tá? Então o Brasil ganha bastante relevância, o país assinou então aí para assegurar o reconhecimento, né, de práticas de conservação dos conhecimentos dos povos tradicionais. Interessante, né? Desde que os portugueses chegaram aqui, né, os indígenas sempre muito importantes, pessoal, para a nossa história, para a nossa economia. Olha só os indígenas e os seus conhecimentos, certo? Então, o governo tem que atuar nessa ideia, porque é uma herança indígena, o conhecimento deles sobre a nossa fauna, a nossa flora. Então, daria para responder por aí, mas não é uma questão tão facinha não, tá? A B. Mencione um dos objetivos relacionados à proposta de resguardar recursos genéticos e conhecimentos tradicionais na fabricação de produtos. Identifique o acordo internacional estabelecido em 2010 na 10ª Conferência das Partes das Nações Unidas, COP10, da Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, que guarda relação com a problemática discutida pelo inserto. Aqui pegou um pouquinho, né? Aqui é uma questão bem conteudista, que talvez muitos ficaram sem saber como responder. Então, a resposta disso aí, pessoal, um dos objetivos é justamente regular o acesso dos recursos energéticos, né? Então, ó, mencione um dos objetivos relacionados à proposta de resguardar os recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. Então, o objetivo é regular o acesso, porque senão, pessoal, as empresas vão chegar lá e vão fazer o que quiser. Então, vai regular os acessos a esses recursos energéticos e também garantir, certo, os benefícios que vão ser derivados da utilização deles, que eles sejam compartilhados, né, de forma justa e equitativa, certo, entre os países e as comunidades.
Então, né, isso é um bem para todos, tá? E aí a gente diz lá que ele continua, né? Estabelece, então, que guarda relação com a problemática discutida no inserto. Então, a grande problemática aqui, pessoal, é a gente saber que a gente tem que inibir o quê? Se há uma regulação, a gente tem que inibir o quê? O contrabando, inibir, né, aquilo que já aparece um termo aí, né, chamado de biopirataria, que é um contrabando, né, os caras conseguiram roubar essas sementes, roubar esses saberes e levar para outros lugares e sem regulação, sem trazer benefício para o Estado, para empresas que sejam regularizadas e que sejam vistas aí como algo que seja um roubo, né, dos nossos bens. Então, é um acordo que vira aí, né, inibir. E aí, pessoal, depois, né, obviamente, para quem sabe o nome, ele pede, né? Eu achei pesada essa pergunta, né? Ele pergunta aqui, né? Mencione os objetivos da proposta, isso aí deu para responder. Identifique o acordo internacional. O acordo aí é o acordo de Nagoya, certo? Que foi feito, tá? Então a gente tem que fazer uma observação aí, né? Que é a conferência, que a gente tem a COP, a Conferência das Partes, que é uma das convenções do quadro das Nações Unidas, né, que sobre a mudança do clima, que difere da COP, da Convenção da Diversidade Biológica, que é a CDB. Então, o Acordo de Nagoya, eu achei uma questão difícil essa, tá, pessoal? Uma questão um pouquinho difícil, era de conhecimento mesmo. Talvez, né, muitos não lembrariam o nome do acordo, certo? Né? No texto não deixou nenhuma pista aqui, tinha que realmente saber. Eu achei muito conteudismo perguntar o nome do acordo, pessoal, que foi feito, né? Mencione aí, identifique o acordo internacional estabelecido em 2010, na 10ª Conferência das Partes das Nações Unidas, COP10, da Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, que guarda relação com a problemática discutida no inserto. Claro que o grande público talvez não saberia, né, que é esse acordo de Nagoya. Bom, enfim, pessoal, questão bacana, mas eu achei que aí a VUNESP complicou um pouco. Bom, chegamos aqui na questão 9, certo? Uma questão de filosofia. Muito bom, pessoal. A queridíssima disciplina do pensamento, né? Todo mundo sabe que eu dou aula de filosofia e adoro filosofia. Vamos lá, ó. Quando nasce em Mileto, a filosofia está enraizada nesse pensamento político, cujas preocupações fundamentais traduz e do qual tira uma parte de seu vocabulário. Desde Parmênides encontrou seu caminho próprio, explora um domínio novo, coloca problemas que só ela pertence. Os filósofos já se não interrogam, como faziam os milésios, sobre o que é ordem, como se formou, como se mantém, mas sim qual é a natureza do ser e do saber, e quais são suas relações para resolver as dificuldades teóricas que o próprio progresso de seus processos fazia surgir. A filosofia teve de forjar para si uma linguagem, elabora seus conceitos, edificar uma lógica, construir sua própria racionalidade. Olha que interessante, o historiador Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. É um texto que eu li na universidade também, um texto que é da área de história, tá? Mas assim, só que na filosofia também, ele fala sobre a origem do pensamento grego formado dentro, né, da passagem da mitologia para a filosofia na Grécia. Então já se trata de um texto de filosofia antiga, tá? E Mileto, pessoal, lembra de Tales de Mileto. Texto 2. O argumento que defendo é que não podemos usar a mesma lógica, certo? Os mesmos princípios que sustentam a pergunta: quem inventou o dirigível mais pesado que o ar? No caso, quem ou que povo inventou a filosofia, certo? Que povo inventou a filosofia? Tudo bem? Então, a gente tem a ideia aí de que ele está dizendo, né? Ó, esse argumento aí, eu não era pegar tudo, era só pegar um pedaço, tá? Então, olha que interessante. Que povo inventou a filosofia? Fenômenos como a música, a filosofia ou a arquitetura nascem em regiões particulares, mas devido ao caráter pluriversal da realidade,
as produções humanas ocorrem em diversas regiões do mundo, enfrentando problemas e demandas comuns. O meu ponto de vista é que as reflexões filosóficas são, em certa medida, congênitas à própria condição humana, certo? Então não dá para dizer que há um povo específico que inventou a filosofia, segundo o texto do Renato Nogueira, tá? Ele está dizendo que, né, são as condições que fazem. Interessante, é uma crítica à própria ideia de que a filosofia surgiu na Grécia. Muito legal. Tá? E a pergunta A diz, né, qual é a temática filosófica que relaciona os textos 1 e 2? Qual a temática filosófica que relaciona o texto 1 e 2? Certo? Isso é uma pergunta, uma primeira pergunta dentro da pergunta da A. E assim, a continuação é, como essa temática é abordada em cada um desses textos? Qual é a temática filosófica que relaciona o texto 1 e 2 e como essa temática é abordada em cada um dos textos? Tá? Então, a temática, pessoal, que está sendo colocada aqui, que é comum dos textos 1 e 2, é a respeito sobre, né, as questões filosóficas que abordam os problemas da condição humana. Você viu que aqui no finalzinho do texto ele diz, ó, congênitas à própria condição humana, certo? E aqui, ó, no texto 1 diz, ó, a natureza do ser e do saber. Então, é os humanos que questionam isso. Então, a temática, puta, tinha que saber, tinha que conseguir pegar, né, esse feeling aí. A temática comum é o aspecto da condição humana. E no texto 1, ele faz isso, né, quando ele está questionando aí que que a filosofia nasceu na Grécia, certo? Então, a segunda pergunta é, como essa temática é abordada em cada um dos textos? Então, a temática da condição humana, nos dois textos, e no texto 1 ele diz que isso nasceu na Grécia, beleza? Já no texto 2, o autor entende que há uma reflexão filosófica que é inerente à condição humana e ao próprio nascimento de algum espaço-tempo. Então, está presente nas mais diversas sociedades e contextos. Então, não é necessariamente na Grécia. O segundo texto diz que, né, isso é do humano. Então, a filosofia, que no texto 2, converge com o texto 1, então tinha que colocar na resposta. Qual é a temática, certa pergunta é lá, né? Qual é a temática filosófica que relaciona o texto 1 com o texto 2? É a ideia da condição humana, a temática. E aí no texto 1 diz que isso nasceu na Grécia, e no texto 2 está falando que não necessariamente num espaço, né, pode ter nascido com a própria condição humana. Então não é num local específico. Seria essa a resposta da A. Na B diz, pessoal, explica o seguinte ponto de vista de Renato Nogueira. As reflexões filosóficas são, em certa medida, as reflexões filosóficas são, em certa medida, congênita à própria condição humana. Como esse ponto de vista do texto 2 se refere ao texto 1, tá? De novo, ele pediu essa relação, né? Então, eu achei interessante essa questão de filosofia, porque até então, a VUNESP, até essa questão, estava com a sua clássica característica, perguntava ali e conteúdo. Essa aqui é bem analítica e lembra muito as questões da Unicamp, tá? Relacione o texto 1 com o texto 2 e assim vai. Então, qual seria a resposta dessa questão, pessoal? Do ponto de vista do autor, no texto 2, tá? Ele diz, obviamente, pessoal, que o ato de filosofar, o ato é universal, não é de um povo específico, né? É universal e pode ser aí, né, algo que é geral. Ele é universal e geral, tá? Então ele relativiza o texto 1. Então ele diz lá, né, ó, na 2, ó, explique o seguinte ponto de vista e como esse ponto de vista do texto 2 se refere ao texto 1. Ele está relativizando o texto 1. Ele diz que o texto 1, pessoal, né, ele está dizendo que nasceu essencialmente na Grécia e teve uma temporalidade na Grécia. Então, pessoal, o autor Renato Nogueira, ele está dizendo que, né, a ideia, né, a lógica de que a filosofia, o ato de filosofar é universal, certo? Então, é um assunto aí, obviamente, universal e geral. E, obviamente, né, que ele relativiza o texto 1 ao dizer que isso já está, está congênito à própria condição humana. Então não é de um determinado lugar, beleza? Muito boa, tá? Essa questão.
Eu sou desconfio sempre das questões de filosofia, porque eu gosto, né? Mas, né, talvez, né, a galera tenha dificuldade, né? Principalmente a galera que não tem costume de leitura. Vamos ver, então, a questão número 10, certo? Então, a questão 10 diz lá, ó, designa-se virada linguística o paradigma pelo qual a investigação dos problemas filosóficos é indissociável de um exame da estrutura lógica ou discursiva que os enuncia. A tradição filosófica poderia ser dividida em três grandes períodos. Um primeiro dedicado ao estudo das questões do ser. Caramba, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não consigo. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Aqui, ó, apaga, apaga, apaga. Poxa vida, né? Estou descobrindo as tecnologias agora, tá? Então, ó, estudo do ser. Isto é, sobre a essência da realidade. 2. Um segundo, no qual a pergunta pela essência da realidade deveria ser pretendida por uma crítica da certeza e da extensão de nosso conhecimento. E um terceiro é a virada linguística, um terceiro momento, pelo qual o exame do real e da maneira que o conhecimento exigimos antes uma análise lógica linguística. Então, esse texto, pessoal, ele está fazendo uma espécie de cronologia das discussões sobre, né, a filosofia, os principais temas que a filosofia fez. Esse estudo sobre o ser é muito visto na antiguidade, certo? E a crítica sobre a certeza do conhecimento está na Idade Moderna, e esta ideia, né, sobre a análise lógica linguística na Idade Contemporânea Filosófica. Então, beleza, vamos ver aqui, ó, texto 2. A linguagem segundo Wittgenstein. Ó, lá no canal, pessoal, logo eu vou colocar uma aula sobre o Wittgenstein. Não cheguei nele, é um filósofo contemporâneo, tá? O grande público talvez não conheça o Ludwig Wittgenstein, mas ele é um cara muito importante, pessoal, principalmente sobre essa filosofia chamada de filosofia analítica e a filosofia da linguagem. Então, beleza, a linguagem, diz, segundo Wittgenstein, funciona em seus usos, não cabendo, portanto, indagar sobre o significado das palavras, mas sobre as suas funções práticas. Estas são múltiplas e variadas, constituindo múltiplas linguagens. Em outro termo, poder-se-ia dizer que o corrente chamado linguagem é, na verdade, um conjunto de jogos de linguagem, entre os quais poderiam ser citados seus empregos para indagar, consolar, indagar-se ou descrever. Não há para Wittgenstein uma única função, como das expressões da linguagem, nem mesmo algo que possa ser considerado como um jogo de linguagem. O que pode dizer que existe são certas semelhanças, ou nas palavras do próprio Wittgenstein, certo ar de família, certos parentescos que se combinam, se entrecruzam e se permutam. Beleza, pessoal. Então, aqui um texto dificinho do Wittgenstein, tá? Não é uma pergunta fácil, certo? Então, ele diz assim, de acordo com a virada linguística citada no texto 1, como a linguagem se relaciona à filosofia? E qual a implicação filosófica da virada linguística? Olha, eu achei uma questão pesada, uma questão conteudista de filosofia, certo? É uma filosofia contemporânea, não vem aparecendo tanto a filosofia contemporânea nas provas, e a Unesp cobrou uma filosofia contemporânea, certo? Sempre é um clássico perguntar sobre filosofia antiga, filosofia moderna, mas perguntou sobre a filosofia contemporânea e um difícil filósofo chamado Wittgenstein. Então, pessoal, a resposta A é, de acordo, né, com esta virada linguística, a gente pode dizer o seguinte, que o desenvolvimento da virada linguística significou a adoção de um paradigma, ou seja, de uma discussão que vai avaliar as possibilidades do que é dito, incluindo, portanto, a gente pode dizer, incluindo aí, tá, as possibilidades dos limites dos discursos filosóficos, certo? Então, a filosofia da linguagem é discutir, né, os termos, os conceitos, a discussão da língua para quem fala. É uma virada, porque até então, pessoal, né, não era visto muito a linguagem nas filosofias antigas. Por isso que o texto 1 fala que a análise da lógica da linguagem é algo novo, é algo que está na história contemporânea. Seria esse caminho da resposta aí, né? Então a gente pode dizer, pessoal, que a metalinguagem, certo, tornou-se aí, obviamente, uma análise filosófica e colocou aí a linguagem como foco central. Então é o sentido das palavras, é o porquê
Eu vou dar um exemplo, pessoal. Tem algumas palavras, conceitos que só servem para aquele determinado situação. E o sentido do entendimento de uma filosofia se dá pelo entendimento da linguagem. Sem entendimento da linguagem, a gente está falando por falar, a gente não está desenvolvendo nada. Isto é, talvez, aí uma das maiores contribuições do Wittgenstein. Difícil questão, pessoal. B, a partir do texto 2, certo? Que está falando mais claramente sobre a forma como Wittgenstein vê a linguagem. A partir do texto 2, o que são os jogos de linguagem formulados por Wittgenstein? Jogos de linguagem, segundo o texto 2. É uma primeira pergunta. E como os jogos de linguagem contribuem para a virada linguística? Então, pessoal, o texto 2 ele diz que há um conceito de jogos de linguagem, que é criado por Wittgenstein, no sentido da ideia de que ele considera o contexto da linguagem, certo? No qual, porque as palavras e as frases, elas se situam em algum contexto, certo? Então, palavras e frases, elas aparecem a todo momento e elas são, né, peças-chaves aí, né? São posições de um tabuleiro de uma peça de entendimento. Entende? Então as palavras elas não significam nada se não tiver um contexto, entende? Então eu vou dar um exemplo aqui bobo, mas só um exemplo, só para a gente elucidar essa ideia, porque é um assunto difícil, certo? Então se eu falo, né, mano, aqui em São Paulo, mano, tá ligado, mano, certo? Não vai fazer sentido algum essa palavra para uma outra pessoa de um outro território. Nem estou falando de outro país. Estou falando do próprio território do Brasil. Talvez um cara do Nordeste vem para cá, não entenda o que quer dizer com esse mano. Mano o quê? Tem vários usos do mano. Eu posso falar, mano, de interjeição. Caramba, mano, né? Eu falo, e aí, mano, você tá ligado? Você tá prestando atenção? Entende? Então, o sentido filosófico se dá pelo sentido do entendimento da linguagem. É isso que está sendo colocado, certo? Então, né, de acordo com a virada, a B diz, né, a partir do texto 2, né, a pergunta né, o que são os jogos de linguagem? Então, a gente pode dizer que o conceito de jogos de linguagem foi uma criação do Wittgenstein, que considera aí, né, que o contexto no qual as palavras estão sendo ditas, certo, tem um sentido filosófico. Seria essa a resposta, tá? E aí, pessoal, a segunda pergunta diz, né, ela pergunta lá na mesma pergunta B, né, como os jogos de linguagem contribuem para a virada linguística? Então, pessoal, é uma percepção, né, que a gente tem aí de que a virada linguística ela possibilita, então, o desenvolvimento de uma filosofia da análise. Nós vamos analisar, certo, a linguística. A gente não está mais preocupado, como o próprio texto 1, sobre o ser, certo? Não é isso. Isso era investigação lá do passado. A gente não está mais preocupado em criticar a realidade ou a ciência, ou os limites da ciência, que era algo do moderno. A gente está preocupado em analisar a linguagem para poder entender a filosofia. Que questão difícil, tá? A VUNESP pegou pesada com essa questão número 10, hein, pessoal? Eu confesso com vocês que pegou pesado com essa questão número 10. Vamos lá na questão número 11? Vamos lá, que a gente está chegando ao final. Falta 2 questões para a gente fechar esta análise da prova da VUNESP. Excelente prova, tá? Então vamos lá, ó. Com a invenção da fotografia no século XIX, a relação entre arte e técnica entra numa nova fase, pois se até então o processo de reprodução da imagem se dava por meios de arsenais, como a fotografia, eles se tornam essencialmente mecânicos. Isso muda radicalmente a experiência da arte daí em diante. Por um lado, reprodução mecânica modifica completamente a nossa percepção da arte tradicional, no caso a pintura e a escultura, questionando tanto os valores estéticos ligados a ela quanto a sua própria instituição. A fotografia abala um a um os pressupostos da autoridade da tradição. No lugar da existência única do original, possibilita a reprodução serial da imagem, substituindo a autenticidade pela repetibilidade da cópia. Ao conquistar para si um lugar próprio entre os procedimentos artísticos, com a fotografia e, sobretudo, com o cinema, a reprodutividade técnica engendra um novo tipo de arte. Olha a reprodutividade, tá? Então, um texto do Walter Benjamin, né? Walter Benjamin está no contexto da escola de Frankfurt, na primeira metade do século XX, certo? Interessantíssimo aqui, né? A teoria da arte e a reprodutividade técnica. A inteligência artificial, a IA,
é uma área de computação que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisão. Na arte, a IA tem sido usada para criar novas formas de expressão, gerar conteúdo e até mesmo ajudar artistas a automatizar o processo de criação. A tecnologia está sendo usada para criar novas formas de arte e aumentar a eficiência na produção, permitindo que artistas e criadores experimentem novas formas de expressão e aumentem a eficiência em seus processos criativos, em um ritmo mais rápido e com menos esforço físico. Bom, pessoal, são 2 textos aqui, então eu vejo que essa questão ela é de filosofia também, mas ela também pode já ser uma das questões de sociologia, certo? Então a gente, mas tá também na filosofia, certo? Ele está falando sobre um texto do Walter Benjamin, certo? Que está dizendo sobre a era da reprodutividade, do final do século XIX para o século XX. E a inteligência artificial é algo do século XXI, que coloca aí como até mesmo ajudando, otimizando o trabalho de artistas, beleza? Então, beleza. A A diz o que a noção de reprodutividade técnica apresentada no texto 1. O que é a noção de reprodutibilidade técnica apresentada no texto 1? E qual a área da filosofia discute essa noção? Então é uma questão claramente de filosofia. Por mais que seja uma discussão sociológica, é uma discussão da filosofia. Então, pessoal, a área da filosofia que aborda a reprodutibilidade física, né, da arte é a estética. Né? Essa aqui eu achei que tinha que saber, claro, quem sabia é a filosofia. Estética, quem lida com a ideia da arte, certo? É a estética. Então, beleza, daria para contemplar a primeira parte da resposta A. E a B diz, qual a área da filosofia discute essa noção? Aí é conhecimento, pessoal. Eu não achei uma questão difícil, mas eu achei uma questão conteúdo, sabe, pessoal? Então a VUNESP, ela manteve nessa prova, certo? O seu grau de conteudismo. Tem gente que critica aí, tem gente que não gosta. Vejam a análise que nós fizemos da prova do Unicamp. Não tem tanto conteudismo como essa prova. Pessoal, é a escola de Frankfurt, né? Qual é a área da filosofia que discute a noção aí, né, pessoal? Então, a escola de Frankfurt, ela abordou muito aí, né, a estética. Então, o Walter Benjamin, né, pessoal, ele usa aí essa profunda crítica da arte do século XX e a perda dessa ideia, né, que é baseada, né, numa ideia de produção. A pintura que era feita antes da fotografia vai tirar a arte, vai criar uma reprodutibilidade. Então, qual a área da filosofia que discute essa noção? É justamente a escola de Frankfurt, né? A gente podia dizer que foi na escola de Frankfurt que abordou aí, né, esta discussão justamente com a ideia da indústria cultural. Boa questão, hein? Boa questão. E a B diz, né? A B diz lá, ó, como a noção apresentada no texto 1 é atualizada pela inteligência artificial? Qual é o impacto dessa atualização na reflexão filosófica sobre a arte? Bom, já é uma questão já de análise. Então, se você viu lá, né, que se no texto 1 ele está criticando que a fotografia está substituindo a arte da pintura ou até mesmo da produção artística pela reprodutividade, que é ficar tirando foto, a inteligência artificial, pessoal, ela vai fazer uma nova arte. É uma arte que torna aí mais eficiente, uma arte prática e que não tem a mão do artista, né? Então vai dar aí ao público um maior acesso, né, aos respectivos estilos, tá? Então a gente tem a ideia de que, segundo os 2 textos, na verdade, né, o uso da inteligência artificial, ela vai criar aí uma arte, né, muito mais eficiente, mais rápida e, né, no segundo texto ele vê até a IA como um ponto positivo, né, que vai dar aí a ideia de que os artistas vão ser até ancorados por essa produção, certo? Então, o Walter Benjamin, né, esse filósofo Walter Benjamin, que é um crítico da arte, ele vai dizer aí que essa reprodutibilidade, né, vai aí de uma maneira geral, né, modificar os processos de uma maneira geral. Vai criar uma dissolução, né, de algo que é muito mais ali pontual feito pelo artista e vai criar
algo mais mecânico, mais rápido, mais dinâmico. Tanto a reprodutibilidade da fotografia no texto 1, quanto a inteligência artificial, que vai fazer segundo parâmetros mecânicos, algoritmos, vai fazer segundo esses parâmetros. Então, pessoal, tá? Ele diz lá, né? A pergunta está bem clara, né? Como a noção apresentada no texto 1 é atualizada na inteligência artificial. Então, ela é atualizada nos dois textos pela ideia da reprodutibilidade. Então, você fazia a reprodutibilidade ou a mecanização da produção através da fotografia, agora vai fazer através da inteligência artificial. Isso contempla a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: qual o impacto dessa atualização na reflexão filosófica da arte? Então, Walter Benjamin vai dizer, obviamente, que vai criar aí, né, vai desestabilizar os processos, vai dar uma dissolução dessa aura de uma dimensão social mais abrangente, né? Então a gente está, não dá para você ver qual é o todo de uma produção artista de uma inteligência artificial. Ela não tem freio. Então o impacto aí desta atualização, pessoal, é que vai criar ainda uma massificação maior, né, da produção artística. Então, é uma questão filosófica, claro, mas é uma questão de análise, dava para poder usar o texto um pouco, não achei tão difícil, mas eu confesso, pessoal, que todas as questões de filosofia da prova foram questões de alto nível. E agora a última questão, a questão número 12. Vamos dar uma olhadinha nessa questão número 12. Ele já diz lá, logo de cara, segundo Aristóteles, nosso objetivo é tornar-nos homens bons, ou alcançar o grau mais elevado do bem humano. Este bem é a felicidade, e a felicidade consiste na atividade da alma de acordo com a virtude. Ética a Nicômaco 1. Uma das principais contribuições da ética aristotélica é a sua famosa tese, segundo a qual a virtude está no meio. Clássica definição da ética aristotélica. Vamos ver o texto 2, também é de Aristóteles o texto, certo? A excelência moral, então, é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções, disposição esta consistente no meio termo, certo? O meio termo relativo a nós, determinado pela razão, a razão graças à qual um homem dotado de discernimento o determinaria. Trata-se de um estado intermediário, porque nas várias formas de deficiência moral, há falta ou excesso do que é conveniente, tanto nas emoções quanto nas ações, enquanto a excelência moral encontra e prefere um meio termo. Então, dois textos de Aristóteles, certo? Não, o primeiro texto é o Danilo Marcondes fazendo uma análise sobre Aristóteles, e o outro texto é essencialmente do Aristóteles, a Ética Nicômaco de Aristóteles. Então, já vai direto no assunto, diz lá, né, ó, como é denominada a ética desenvolvida por Aristóteles. Qual o objetivo dessa ética? Olha, eu achei aí, obviamente, né, essa aqui uma questão mais fácil, desde que você conhecesse o Aristóteles. Então, o Aristóteles, pessoal, desenvolveu a filosofia da chamada arete. O que é arete? Arete, pessoal, é um termo grego, né, que traduz-se pela virtude, pela excelência. Então, né, as virtudes, tudo aquilo que você sabe fazer, né, tudo que o homem faz de melhor, né, a chamada virtude, a arete que vem aí, né, dizer que é o que você faz de melhor, vai se destacar aí, né, principalmente quando você fundamenta aí a razão e o seu discernimento. Então, o Aristóteles ele consegue desenvolver uma ideia de que o homem, certo, é virtuoso, ele objetiva alguma coisa, ou seja, tudo que ele faz de melhor é um objetivo. Então, qual é o objetivo dessa ética? Então, primeira coisa, você vai entender aqui, ó, você vai definir aqui qual é denominada a ética desenvolvida por Aristóteles. Ele faz, então, uma busca, certo? Obviamente, para se conseguir fazer o que você tem de melhor. E para você fazer o que você tem de melhor, você tem que deixar, por exemplo, ali os vícios para você acompanhar as suas virtudes. E você vai encontrar um meio. Esse meio você vai encontrar o que você faz de melhor. Esse seu fazer de melhor é chamado de arete. E qual é o objetivo desta ética? É muito famosa, isso aí nas aulas de Aristóteles. Aliás, está no nosso canal, aula de Aristóteles, é chamado de eudaimonia. Ou seja, a eudaimonia, pessoal, é a felicidade, é um estado de plenitude. Então você faz as coisas, você faz o seu melhor,
né, segundo a ética aristotélica, para você chegar no na sua felicidade. Beleza? Eu achei até razoavelmente fácil essa dentro do conhecimento, não é para todo mundo. Então, a B diz, com base no texto 2, explica a noção aristotélica de justo meio, como o indivíduo pode usar essa noção na avaliação de sua própria conduta moral. Então, são duas perguntas. Explica o que é o justo meio e como o indivíduo pode usar essa noção na avaliação de sua própria conduta moral. Então, na conduta moral, segundo Aristóteles, pessoal, ele aconselha, obviamente, se ter uma ação moderada, é o equilíbrio. Também é muito famoso isso sobre os estudos de Aristóteles, está na nossa aula de Aristóteles do canal. Então, você não vai se entregar aos vícios, mas também você não vai deixar de ter uma vida prazerosa. Então, você vai buscar sempre um meio. Esse justo meio é... Então, por exemplo, ele dá um exemplo muito famoso, toda aula de Aristóteles, aliás, eu falei disso na minha aula de Aristóteles, aqui no canal. Então, você tem assim, o meio entre, certo, o maluco, o destemperado, que sai fazendo as coisas sem medo nenhum, malucamente, certo? Esse exagerou. E também o covarde não faz nada, ele fica parado, ele não faz nada. Então você busca uma temperança, você faz as coisas segundo uma lógica de que você está fazendo o correto, pelo certo, no momento certo. Então, como que o indivíduo pode usar essa noção na avaliação de sua própria conduta moral? Então, desse modo, pessoal, o indivíduo ele vai avaliar as suas ações, certo? As suas emoções, ele vai avaliar, obviamente, né, dentro de uma forma de evitar os excessos, os extremos. Então, ele vai evitar os extremos para ele poder, então, estar sempre fazendo aquilo que ele acha que é o correto. Esse é o justo meio. Eu achei essa questão a mais tranquila de filosofia, mas para quem sabe. E você que, obviamente, estuda aqui no canal com Zavo Lima, você saberia fazer esta questão aí. Pessoal, eu achei uma prova pesada, uma prova difícil, uma prova com bastante conhecimento, mas, obviamente, pessoal, que esse é o nível dos vestibulares, sim. É o nível que está aí, é o nível que as pessoas têm que saber. Tá? Eu acho que a Unesp, ela elitiza um pouco o conhecimento, ela cria ali, obviamente, uma exclusão daqueles que não têm conteúdo, tá? Mas aqui eu gosto de fazer essas resoluções com vocês, porque justamente assim, uma coisa é você ver a aula, você ver os pontos centrais, mas outra coisa é ler o texto, é analisar. Então você tem que ir além a decoreba. Então nenhum vestibular busca a decoreba. Eu queria só comentar rapidamente aqui com vocês ainda nessa aula, pessoal, sobre o tema da redação, rapidamente. Tá? Então a redação, pessoal, deu aqui um texto 1, né, mostrando ali, medicamento introduzido no mercado de 1963, comumente prescrito para quadros de ansiedade. Entre 68 e 1981, foi o medicamento mais amplamente prescrito em todo o Ocidente, certo? Então o Quino, né, o artista Quino aqui, mostrando polícia, jogando aqui medicamento numa galera que está falando, não, alguma coisa aqui, né? Uma manifestação contra os medicamentos e os policiais jogando os medicamentos como se fossem balas para cima deles e a galera ficando ali, né, meio doidona. Aí o texto 2 diz, pessoal, palestra sobre os novos tempos. É preciso medicar todas as crianças que correm e gritam. Correr e gritar não são dos direitos das crianças. Sim, não são dos direitos contra milhões de dólares. Então, né, medicar as crianças, né, porque elas estão correndo e porque elas estão fazendo bagunça, sendo que elas são crianças e fazem isso. Mas, obviamente, pessoal, medicar crianças que vão parar de dar trabalho vai gerar muita grana. Interessante texto 2. O texto 3, pessoal, diz assim: a ascensão da indústria farmacêutica e do saber médico como aquele que regula as práticas por meio da dicotomia normal-anormal contribuiu para a formação de novos discursos acerca da medicalização. Cada vez mais presenciamos diagnósticos precoces de doenças graves como depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade TDAH. E quadros de ansiedade, por conta desse estado de fluidez e rapidez em que nossas sociedades se encontram, ocorre uma significativa redução do lugar para o sofrimento e para a tristeza, que passam a ser entendidos como fazendo parte do campo da irregularidade e da anormalidade, e por consequência, passam a ser rapidamente medicalizados. Tá? Então, beleza, pessoal, aqui ele está dizendo sobre
sofro, logo me medico. Está dizendo sobre a ideia de que cada vez mais as pessoas estão usando medicamento. Essa é a ideia do texto 3. E o texto 4 diz assim, ó, a medicalização da vida subjetiva, promovida pelas correntes radicais nas neurociências, a partir de uma concepção dos estados afetivos como transtornos de funcionamento cerebral por deficiência de neurotransmissores, tem contribuído para a perda ou empobrecimento de uma das qualidades fundamentais do psiquismo. O fato de que ele só existe como trabalho permanente de representação, de simbolização do real, de resolução de conflitos, as manifestações da subjetividade vão sendo progressivamente estigmatizados como esforço à vida produtiva e aos ideais de felicidade imediata promovidos pela cultura das sensações corporais. Consequentemente, os períodos de luto, as tristezas que a vida traz, as ansiedades e angústias passam a ser encarados como anomalias intoleráveis sobre as quais se exige rápida intervenção médica em nome, né, de rápido, do retorno rápido ao funcionamento normal. Então aqui está dizendo de novo, né, o uso dos medicamentos para poder então trazer aí, né, uma normalidade da vida, já que a gente está vivendo com uma pressão muito grande. E o texto 5, o pessoal diz, a medicalização inclui, por exemplo, entender como um problema médico, o luto decorrente de perdas, o sofrimento por uma separação difícil ou a tristeza decorrente de uma perda financeira após a reforma da Previdência. Esse último exemplo retrata uma dimensão perversa da medicalização que desconsidera fenômenos sociais promotores de sofrimentos psíquicos. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema medicalização da vida a quem interessa. Bom, pessoal, cara, eu achei um tema muito bom, eu achei um tema muito bacana. Tá certo que ele deu muitos textos aqui, né? Eu achei que os textos são parecidos, mas a própria pergunta já é bastante instigadora. Medicalização da vida a quem interessa. Ele pede para você fazer um texto dissertativo argumentativo do tema da redação. Então, a pergunta do tema da redação ela é bastante interessante, né? A medicalização da vida, né? A quem interessa. Então, pessoal, eu penso que daria para discutir esse assunto de boa, principalmente, né, refletir aí, pessoal, sobre as ideias das informações, né, que a gente tem aí nos textos de apoio, né? Você viu que alguns textos, por exemplo, aquele texto que eu achei bem legal, né? Penso, logo me medico, ele está falando sobre a necessidade que as pessoas têm de cada vez mais se medicar por problemas psicológicos, por problemas da vida, por pressão do trabalho. Então a gente está cada vez mais ansioso, mais depressivo nessa vida nossa cotidiana, nessa vida nossa moderna. Ele também fala, pessoal, sobre a indústria, né? Obviamente, a indústria empurrando goela abaixo os medicamentos e criando uma praticidade da nossa vida em relação aos medicamentos. Então há também há uma estigmatização, né, dessas doenças, de outras formas de tristeza e sofrimento. Então tudo a gente cria ali o imediatismo de tomar um remédio e esse remédio aliviar as nossas dores. Então eu iria ali para um caminho de redação onde discutiria, sabe, como que a nossa vida cotidiana, a nossa vida atual, né, está envolta a tantos problemas que a gente tem de uma vida moderna, problema com depressão, com ansiedade, com problemas mesmo de estresse, e como que automaticamente, né, a proliferação de remédios, né, de comerciais, de medicamentos que são chegados a nós a todo instante, como que isso vai moldando a nossa vida, e a gente vai então naturalmente entrando numa indústria de consumo, né, do remédio e dos medicamentos, tá? E como que isso se torna algo banal, qualquer tipo de problema a gente vai tomar o remédio. Eu sei que a gente precisa tomar remédio, mas determinados tipos de remédio foram impostos pela indústria farmacêutica para nós. Então, questionar isso, né, fazer um argumento, né, não contra, mas talvez elucidando isso, dizendo quais as problemáticas que isso acontece dentro de um contexto da indústria do remédio, porque o próprio, né, texto lá do Quino mostrou isso, né, que há a ideia do uso, obviamente, ali, né, dos medicamentos obrigatórios, ali a polícia jogando medicamento na galera, e obviamente a ideia de que, né, as indústrias
ganham muito com isso, são milhões em propaganda, em divulgação, e como a gente está imbuído isso, né, pessoal? Então, os grandes laboratórios, né, que eles têm aí seus profissionais da saúde que prescrevem medicamentos, tá? Então, assim, você vai numa farmácia, é fácil comprar um medicamento. Então, é um tema que eu achei aberto, não achei um tema tão difícil, um tema que dava para fazer uma boa redação, uma boa discussão, um tema atual, diferente até, né, de os outros temas tão políticos aí que a gente vem acompanhando, né, um tema bem bom, eu achei bacana. Pessoal, no geral, né, uma aula longa, obviamente, para a gente observar todos os pontos das questões da Unesp, uma excelente prova, e logo menos a gente vai fazer a resolução da segunda fase da FUVEST. Até mais, tá? Então, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.